Aleluias, glória a Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite. Louvamos o teu nome, Senhor. Nós glorificamos, Senhor, a tua bondade e o teu cuidado sobre as nossas vidas. E oramos para que, em nome do Senhor Jesus, para que nesta noite o Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre nós. E que nesta noite o Senhor ministre uma medida de graça dentro de cada um. E que essa graça gere em nós uma condição em Deus, uma condição que vem de Deus. E que cada um possa romper as suas dificuldades. Que cada um possa andar e entrar em lugares que ainda não conseguiram entrar no coração do Pai. Sim, Deus. Que nesta noite seja uma noite agradável. Que este dia, que este momento seja algo único por causa daquilo que Tu vais fazer, Senhor. Por isso, ministra em nós a Tua palavra por meio da pessoa do Espírito Santo e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Paz, irmãos. Boa noite a você que nos acompanha nesta live. Amém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, chamar a sua família, os filhos, o marido, a esposa, os vizinhos, chama todo mundo aí e vamos meditar em uma palavra de Deus. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Abre em Mateus capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 6. Versículo 33. Diz assim, Mateus 6, verso 33, diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus por essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nós não estamos vivendo um tempo onde nós devemos buscar a Deus. Porque buscar a Deus já deveria ser algo, um hábito, já deveria ser algo que fizesse parte da nossa vida. Ter um tempo com Deus, ter um tempo para ler a palavra do Senhor, um tempo para
para meditar na palavra, um tempo de oração, um tempo onde você jejua, um tempo onde você ora. Irmãos, isso já tem que fazer parte da vida de todo cristão. Então, esse tipo de busca, ele já deveria fazer parte, já deveria estar inserido, estabelecido na primeira esfera, na esfera mais simples da nossa vida cristã. Eu entendo que todo cristão, ele já tem um compromisso e uma responsabilidade. Ele deveria ter um entendimento, ele deveria saber que é necessário, é básico você ler a palavra, meditar na palavra, jejuar, orar, clamar. Irmãos, isso é uma coisa básica. Eu acho que para nós, algo que vai fazer uma diferença é nós entendermos a busca que o Senhor quer que nós venhamos a fazer por Ele. O nosso desafio é entender de que forma o Senhor está nos conduzindo, para que nós venhamos a buscá-lo. Porque eu e você, nós não podemos buscar a Deus de qualquer jeito. Nós não temos como atrair a presença de qualquer jeito. Então não dá para buscar de qualquer jeito. Não, agora nós vamos precisar entender a forma como Deus quer que seja feito as coisas. Nós vamos ter que entender como é que Deus quer que nós venhamos a buscá-lo. Nós vamos ter que entender por qual caminho o Senhor está nos conduzindo. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso papel. O nosso papel é entender a maneira correta de atrair a presença. Porque a presença, ela é uma presença que se manifesta num reino de justiça. Então, quando você atrai a presença, irmãos, tudo que você precisa, as necessidades, elas são supridas quando a presença vem. Quando nós conseguimos atrair a presença ela coloca todas as coisas no seu lugar. Quando a presença ela se estabelece num lugar, todas as coisas elas começam a se alocar, elas começam a ser organizadas, ordenadas por causa da presença. Quando a presença está no lugar, tem muitas coisas que nós estamos buscando, que nós estamos querendo, mas quando a presença vem, ela traz clareza, e aí a gente vê que aquilo que nós estamos quase perdendo a vida por alguma coisa, a presença ela traz clareza, e a gente vê que aquilo ali não é tão essencial quanto nós pensávamos que era. A presença. Quando nós buscamos pela presença e ela vem, a presença ela preenche o coração de uma maneira. Ela preenche os espaços vazios. Ela preenche as lacunas. E aí tem muita coisa que nós achávamos que tinha que fazer parte da nossa vida, que nós achávamos que nós tínhamos que ter para se sentir satisfeito, completo, pleno. Mas quando a presença vem, você entende que a presença
ela carrega consigo todos os recursos que eu e você, que nós precisamos. Irmãos, quando a presença ela vem, ela preenche todos os lugares vazios. E você vai usar daquilo que é natural. Do natural, nós só vamos usar aquilo que realmente é extremamente essencial, por causa da presença. Irmãos, quando a presença vem, a presença pode vir, mas eu não posso ficar sem respirar. O ar, ele é essencial para o meu corpo físico. Então, quando a presença vem, eu vou continuar precisando respirar. Mas tem muitas coisas que eu acho que é necessário, mas não é. Tem muitas coisas na minha e na sua vida. Eu estou falando com você. Talvez tenha muitas coisas que você esteja vivendo hoje, que você acha que é essencial. Sabe por que você acha que não pode viver sem? E você está perdendo a sua vida indo atrás de algumas coisas. Você acha que não pode viver sem, porque você já está sem a presença. Porque se você tivesse a presença, você veria que aquilo que nós pensamos que é determinante, extremamente importante, a gente vai ver que aquilo ali pode ficar em segundo, em terceiro plano. Tem muitas coisas mais importantes. Irmãos, quando a presença vem, ela ela reorganiza todas as coisas de dentro para fora. Quando a presença vem dentro de uma pessoa, ela alinha o pensamento. Quando a presença ela ocupa o espaço, quando a presença ela vem sobre a vida de uma pessoa, a própria vida de Deus agora está dentro daquela pessoa. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece, irmãos? Os valores, os princípios, os conceitos, todas as coisas elas são colocadas em ordem dentro de você, dentro de nós. Então nós precisamos entender nesse tempo como buscar a Deus. A gente vai ter que entender aonde a água está batendo. Nós vamos ter que entender em qual fase nós estamos nesse processo. A gente vai ter que entender, presta atenção, irmão, nós vamos ter que entender, a gente vai ter que fazer uma listinha para entender o que é prioridade nesse tempo e o que não é prioridade. A gente vai ter que entender o que vem primeiro. Porque se você não entender o que vem primeiro e colocar alguma coisa no lugar, se você começar a buscar alguma coisa no lugar daquilo que vem primeiro, toda a sua vida vai estar desorganizada. Porque a ordem, a organização, ela se estabelece a partir dele, a partir da presença dele, da pessoa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Existe um princípio inserido nesse lugar, onde você consegue gerar, criar, estabelecer, organizar, ordenar as coisas, mas tudo a partir dele. Então, se você não entender nesse tempo que vem primeiro e colocar alguma coisa ou até alguém no lugar daquele que vem primeiro, você está correndo um sério perigo. Você pode desordenar a sua casa ainda mais. E você vai tentar colocar as coisas em ordens e não será possível. Não será possível.
Porque até para organizar as coisas existe um princípio. Irmãos, não é possível se edificar uma casa sem fazer um fundamento. Então, diz respeito a um princípio que foi estabelecido por Deus. Se você quiser edificar, se você quiser fazer algo, se você quiser começar algo, você vai ter que entender o que vem primeiro antes dessas coisas. Se você quiser projetar algo, não que nós não possamos fazer isso, mas nós vamos ter que entender o que vem primeiro, e a partir dele começar algo. E é muito difícil isso nesse tempo que nós estamos vivendo, porque está tudo muito solto, está todo mundo pastoreando a si mesmo. Ninguém gosta de ser mandado, ninguém gosta de que alguém venha e interfira na sua vida, que diga como é que tem que ser as coisas, mas não diz respeito a isso. Ninguém precisa dizer como é que tem que ser as coisas. Irmãos, a Bíblia já disse, já está escrito como é que tem que ser as coisas. Então nosso papel aqui não é dizer como é que você tem que fazer, se você deve fazer assim, ou se você deve fazer assado. O nosso papel não é esse. O nosso papel é apenas colocar na mesa e iluminar, trazer clareza, para que você possa entender e não ferir os princípios de Deus. Porque se você ferir o princípio, você não vai conseguir dar certo. Você até pode ir, mas uma hora não vai dar certo. No momento que os rios se encherem, no momento que os ventos vierem contra aquela casa, vai ser grande a sua queda. Por quê? Porque é uma casa que foi edificada sem estabelecer aquilo que vem primeiro. Nenhuma casa pode ser edificada sem estabelecer o que vem primeiro. O que vem primeiro é um firme fundamento, porque o que sustenta a casa não é a casa. O que sustenta a casa é o seu fundamento. É um firme fundamento. O que vem primeiro, irmãos, é o alicerce, é uma rocha, é uma pedra firme, sólida. Então não diz respeito à casa, querido. Não diz respeito ao que foi edificado. Diz respeito é aquilo que está debaixo. Ei, irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você. Porque nós temos, talvez inconscientemente nós somos impulsionados, nós somos inspirados, nós somos preocupados com um adorno. Nós temos uma preocupação de como as pessoas estão nos vendo. Nós temos uma preocupação com a cor da parede. Nós temos uma preocupação como é que está essa casa por fora, porque todo mundo está vendo a casa por fora. E um pouco nessa confusão, um pouco nessa falta de entendimento, de discernimento, a gente vai adornando e vai enfeitando e vai se preocupando, e não que seja errado, irmãos. Não é que seja errado isso, só que a gente acaba se preocupando tanto em enfeitar aquela casa por fora. Por quê? Porque a casa é o que aparece, a casa é o que todo mundo vê. Os alicerces, ninguém vê o alicerce. O que sustenta, ninguém vê. E o nosso problema é esse: a gente se preocupa tanto com aquilo que todo mundo vê, que a gente trabalha pouco naquilo que ninguém vê. E por trabalhar pouco naquilo que ninguém vê, quando o tempo muda e a chuva forte vem,
Irmãos, os rios que se enchem, os ventos que vêm, as chuvas fortes que caem, não diz respeito a uma adversidade que deu de contra aquela casa e ela caiu. Não diz respeito a isso. Aquela passagem de Mateus, ele não está falando que veio e derrubou. Eu gostaria que você entendesse isso no teu coração. Talvez isso possa ser libertador para todos nós. Não diz respeito a uma chuva muito forte, um tufão, um tornado que veio e aquela casa. Não diz respeito. Veio a chuva, veio a tempestade, veio tudo. E aquela casa, ela não caiu. Ela não tinha fundamento, mas ela não caiu. Porque não é assim. Às vezes até cai na primeira, mas na maioria das vezes não cai na primeira. E esse é o problema. Você não trabalha naquilo que ninguém vê, e trabalha muito naquilo que todo mundo vê. E aí veio todo tipo de adversidade, veio todo tipo de luta, e você permaneceu de pé. E para você, às vezes para nós, a nossa mente entende o quê? Quando você passa por uma adversidade e permanece firme de pé, nós entendemos que temos um sim de Deus. Nós entendemos que está tudo certo, não precisa arrumar nada. Por quê? Porque se tivesse errado, nós teríamos caído. Como nós não caímos, não tem nada errado, está tudo certo. Não, irmãos. É que às vezes veio e suportou. E esse é o problema. A gente continua investindo naquilo que todo mundo vê. E aí veio outra tempestade e suportou, mas balançou. Irmãos, até num contexto natural, às vezes, quando a gente vê uma tempestade muito forte passar por um lugar, você vê casa que destelha, mas a casa fica destelhada, mas ela não caiu. E aí o que se faz? Vai lá e conserta faz o reparo. Os reparos são pontuais. Onde quebrou os vidros, se troca os vidros. É fácil trocar um casaco, fazer um novo penteado. É fácil mudar algumas coisas. Irmãos, os reparos são fáceis. Sabe o que é difícil? Difícil é edificar uma casa. Então talvez seja por isso que as pessoas elas não querem parar de construir. Mesmo que a proposta seja para agora e vamos começar a edificar algo de uma maneira correta. É uma casa que vai ser firmada num fundamento sólido. É uma casa que vai suportar. É uma casa que vai poder gerar. É uma casa que vai poder guardar. É uma casa que vai gerar proteção. É uma casa que vai ser diferente. Mesmo com uma proposta dessas, por que as pessoas não abrem mão daquilo que elas já fizeram? Por quê? Porque já foi muita luta. Já passaram por muitas coisas. Às vezes, uma pessoa investe tanto na sua vida, luta tanto por algo, para construir algo, para chegar em algum lugar, e aí daqui a pouquinho vem alguém e diz assim, você vai ter que trabalhar no fundamento de novo. E aí a pessoa, o que ela faz? Ela coloca na balança aquilo que ela trabalhou com aquilo que ela vai ter que trabalhar, e ela não acha no seu coração disposição para recomeçar de novo. E aí as pessoas preferem ficar com a vida que elas estão, mesmo sabendo que elas estão correndo um risco, mesmo sabendo que o amanhã pode ser fatal. Muitas pessoas preferem ficar nesse estado do que aceitar o convite de Jesus para começar uma edificação do jeito correto. E assim a gente vai levando a nossa vida, assim a gente vai empurrando as coisas, vai fazendo os reparos necessários. Irmãos, prestem atenção numa coisa aqui.
toda tempestade que vem de forma natural, ela vem de forma espiritual. Toda chuva forte que vem, todo tornado que vem naturalmente falando, ele também vem espiritualmente falando. Olha só o que eu quero falar para você. É que se você não tiver uma disposição, se você não tiver uma disponibilidade, uma disposição de coração, para recomeçar com Jesus e a partir dele, você está correndo um sério risco. Porque aquilo que você está edificando, a vida que você está edificando fisicamente, ela pode cair a qualquer momento. A vida que os relacionamentos que você está tentando edificar, estabelecer fisicamente, eles podem cair a qualquer momento. E tudo isso por quê? Porque se trata de entendimento. Presta atenção no que eu estou falando para você, irmão. Sabe qual é o entendimento? A ideia não é pegar como se fosse uma lição, e agora você comprou um terreno e você entendeu que tem que trabalhar muito no alicerce dessa casa, e antes de edificar essa casa você tem que trabalhar bastante, tem que fazer um alicerce bem sólido, forte, profundo, viga. Isso, mas não é só isso. A ideia não é que você aprenda a lição, a ideia é que isso seja estabelecido no seu coração como um princípio de Deus para a sua vida. A ideia é que você receba no seu coração como como se fosse um mandamento de Deus para a sua vida. Porque se você entender que não se trata de uma casa física, e olha que a casa física, ela necessita dessa ordem para uma edificação. Ela tem que ter um fundamento correto para suportar. Mas se você entender que não se trata de uma ordem física, mas que se trata de uma vida espiritual, onde os teus relacionamentos, o teu casamento, os teus filhos dependem disso. Se você não estabelecer uma mentalidade, entendimento, irmãos, você vai dar vários starts, você vai começar vários projetos pessoais, e talvez quando estiver passando pelo melhor momento, uma chuva pode derrubar tudo, porque era um relacionamento sem fundamento. É isso que eu quero que você entenda, que o fundamento correto, que um alicerce sólido, diz respeito a todas as coisas que você deseja a edificar, que você deseja estabelecer. Então não adianta você conduzir a sua família por um bom caminho. Isso não é o suficiente. Irmãos, não adianta você pegar o seu casamento, o seu relacionamento conjugal e procurar andar por um bom caminho. Isso, irmãos, eu não estou falando que não... eu não estou falando que não vale a pena viver assim, eu estou falando que não adianta. Porque não adianta todas essas coisas se a vida, se o casamento não estiver fundamentado num firme fundamento. Porque quando vier uma tempestade sobre o casamento, e quem é casado sabe, que de tempos em tempos, a estação climática ela muda, e todo casamento tem uma época, tem um momento, tem um dia, que
vai se dar contra ele algum tipo de adversidade. Mas quando você faz as coisas do jeito que tem que ser, você já não se preocupa tanto com as adversidades. Você se cuida, mas não se preocupa. Você se preocupa naquilo em quem você está fundamentado. Porque se você estiver fundamentado, se você estiver corretamente fundamentado, se você estiver firmado na rocha, irmãos, o que sustenta não é o material com o qual a casa foi construída. O que sustenta é a pedra, é o valor da rocha, é o valor do alicerce. Porque esse material aqui, irmãos, um dia ele vai passar. Mas existe uma palavra que jamais passará. Então o que sustenta as coisas do lado de dentro? O que sustenta o homem interior, o homem espiritual, é uma palavra correta. É o fundamento correto. E é por isso que eu queria falar isso com você hoje. Eu entendo que nesse tempo, talvez o nosso desafio vai ser entender a mente de Deus, para ter clareza da voz de Deus, e saber como é que Ele quer que nós venhamos a nos movimentar, buscando o Senhor da maneira correta, sem deixar nossa mente, o nosso intelecto, o nosso psíquico, interferir naquilo que Deus está fazendo. Esse é o nosso desafio. Porque buscar ao Senhor, buscar a Deus, é um processo que você tem um ponto de partida, mas você não sabe onde é que é o ponto de chegada. Buscar a Deus é estar em um lugar onde você tem uma referência para começar, mas você não sabe aonde vai terminar. Então você vai ter que se deixar ser guiado por Ele. Buscar a Deus, buscar o seu reino e a sua justiça, é abrir um livro e saber que em Gênesis Ele estabeleceu, e é ir para o final do livro e saber que um dia Ele vai voltar, mas o quando? Então, irmãos, buscar a Deus é um processo que ele tem início. Buscar a Deus é um processo que tem start, mas ele nunca vai ter. Buscar a Deus é um processo onde alguém ou espírito, você vai saber que vai, agora é o tempo, vai, mas você nunca vai ouvir: pare, deu, chegou. Buscar a Deus da maneira correta é entender um convite. É como se fosse assim: você está disposto a trocar a sua vida pela minha? Jesus pergunta para vocês: você está disposto a trocar a sua vida pela minha? Porque toda vez que você busca de uma maneira intensa, incessantemente, determinado, a ponto de renunciar, abrir mão daquilo que tiver que ser feito, irmãos, quando você coloca o seu coração em uma busca, as fases desse processo vai gerar uma transformação no nosso entendimento.
e, consequentemente, vai mudar a nossa forma de se movimentar. É por isso que até para fazer algumas coisas para Deus, o certo seria você primeiro entender um pouco de Deus para depois fazer. Porque toda pessoa que chega querendo fazer muitas coisas para Deus, ela chega fazendo. Por quê? Está errado? Não está errado. Só que ela coloca o coração dela. O dia que alguma coisa dá errado, ela se magoa, ela se chateia, ela para de fazer para Deus. Por quê? Porque agora alguma coisa aconteceu com ela. Então ela veio com o coração para Deus, mas ela não entendeu a mente de Deus. Porque a mente de Deus é assim, irmãos. A mente de Deus é que no mundo nós teremos aflições. Mas como nós não somos movidos por sentimento, irmãos, buscar a Deus e fazer para Deus é um processo até que Ele venha. Amar é correr um risco de se decepcionar. Você ama Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ama Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Amar a Jesus, o amor dele em você, o amor dele em nós, vai gerar uma disposição. É como se fosse uma dívida de gratidão que não pode ser paga de um homem para com Deus. A consequência desse amor vai ser o quê? Você vai querer servi-lo em alguma maneira, de alguma maneira, em alguma esfera. E nesses lugares você vai se ferir. Você vai se machucar. Na obra de Deus vão me machucar. Irmãos, na obra de Deus vão te crucificar. Porque é assim que fizeram com Jesus. Fazendo a obra do Pai, ele foi para a cruz. E ele estava fazendo a obra do Pai. Agora, isso são argumentos suficientes para que a gente venha parar de fazer aquilo que nós começamos? Não, porque nós não somos movidos por sentimento, nós somos movidos por propósito. Então, quando a gente não começa as coisas de maneira correta, até quem faz para Deus para de fazer no meio do caminho, por causa do sentimento, por causa de pessoas, por causa de estrutura, por causa de alguma coisa. Mas quando você tem a mente de Cristo, o processo vai desenvolver em você a mentalidade de Cristo. Quando você se deixa ser guiado da maneira correta, irmãos, Deus vai te ensinar. Mas nós vamos ter que aprender com Ele. Às vezes a gente começa a fazer algumas coisas e nós temos um pouco disso, né? Se não fosse de Deus, não ia dar certo. Não, irmãos, às vezes não é de Deus e parece que deu certo, mas não deu. Davi tentando trazer a presença, a arca da presença. O que ele fez? Ele pegou a arca e colocou em cima de um carro de boi. Alguém impediu Davi? O próprio Deus impediu Davi? Não. Mas o que aconteceu? Teve gente que morreu no meio do caminho. Davi, olha só, Davi ainda parou. Davi parou. E o carro foi para a casa de Obed-edom. Davi ainda parou. Mas tem muitas pessoas nesse tempo que, acreditando, está buscando por algo de Deus, acreditando, está buscando, que estão trazendo, que estão se aproximando, tem muita gente que está achando que está estabelecendo os céus na terra. Tem gente que está achando que Deus está aprovando. Tem gente que está achando que a presença está chegando. E tem gente morrendo no meio do caminho. Sabe qual é a diferença dessas pessoas para Davi? É que Davi parou ali. E tem algumas pessoas que estão continuando. E elas não estão se dando conta que tem gente morrendo. Elas não estão se dando conta que tem gente morrendo. E sabe o que é pior, igreja? Que a gente aprendeu isso, né? A gente aprendeu que Uzá morreu por causa da irreverência. Então, não! É você que está fazendo a coisa errada. E quando alguém morre no meio do caminho, você dá uma desculpa furada.
mesma coisa que os filisteus fizeram quando eles foram devolver a arca. Eles colocaram a arca num carro de boi. Não, você não busca a presença da mesma maneira que o mundo busca, porque eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem o Senhor. Não, irmãos, não é sobre um carro, não é sobre bois. E assim a vida do homem. O homem, por começar tudo errado, ele vai inventando e vai até tentando fazer algumas coisas para Deus. E às vezes, querendo fazer para Deus, ele quer terceirizar o serviço. Não, irmãos, olha, se você quiser buscar a presença, presta atenção. Davi terceirizou o serviço. Contratou alguém lá que tinha uma carruagem, uma carroça de boi, colocou a arca em cima e disse: vamos lá, agora vamos fazer festa que Deus está conosco. Não, Deus não está nesse negócio. Se você não colocar a presença sobre a sua vida, irmãos, presta atenção, querido. A arca só podia ser levada pelos levitas. São pessoas específicas, não é qualquer um que vai chegar ali, pegar e tocar na presença, trazer de qualquer... Não, tu vai ter que colocar a presença sobre a tua vida. A Bíblia diz que eles carregavam a arca da presença nos ombros. Sabe como é que fazia? Eles davam 7 passos, 6 passos, e no 7º passo eles sacrificavam. Irmãos, não tem como trazer a presença sem sacrifício. A igreja acha que está conseguindo atrair a presença sem precisar renunciar nada. A igreja acha que está conseguindo estabelecer a presença sem precisar sacrificar nada. Sabe o que significa isso, irmãos? Presta atenção. Porque às vezes para nós, porque não aconteceu nada, ou porque está dando certo, parece que Deus está fazendo sim. Não, é um tempo que Deus está esperando que você se arrependa, pare tudo o que você está fazendo, e agora volte, irmão, volta, recomeça de novo, mas da maneira correta. E esse é o problema, você já construiu algo, está todo mundo vendo, e você está bonito, e você já chegou num lugar, mas você entendeu que não é isso que Deus queria. E a sua preocupação é o quê? A preocupação é que as pessoas passam um dia e vê a casa bonita. E você sabe que para organizar as coisas você vai ter que derrubar essa casa, vai ter que voltar a trabalhar nos fundamentos. O que você não quer? Você não quer que as pessoas vejam, que as pessoas saibam que toda aquela casa adornada, que toda aquela vida aparentemente correta, bonita, perfeita, ela teve que ser desconstruída. Porque nessa esfera natural ela era bonita sim, mas ela não ia conseguir subsistir. Nessa esfera, nesse lugar, para a mentalidade desse século, é bonito, tá bom, é suficiente. Mas se você quiser algo de Deus, você sabe que vai ter que desconstruir tudo. E agora você vai ter que buscar da maneira correta. E até nisso Deus começa a reorganizar a nossa vida. Ou seja, desconstrói toda a casa e primeiro começa a buscar pelo reino e a sua justiça. Deus, mas eu tenho que comer, eu tenho que me vestir. Não busque por isso. Irmãos, o primeiro passo, quando Deus começa a colocar todas as coisas em ordem, sabe o que é? Presta atenção nisso. Quando você realmente se coloca, entrega a sua vida para Jesus, entrega o controle, entrega o governo para Ele, sabe o que Ele faz por você, comigo?
ele vai gerar dependência nossa para com ele. Irmãos, quando o povo foi tirado do Egito, sabe quando é que eles comiam? Quando Deus mandava. Sabe o que eles comiam? O que Deus dava. Dependência dele. Buscai primeiro o reino de... Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, qual coisa que ele está falando? Não anda ansioso por aquilo que a vez de vestir, de comer. Não andeis ansiosos. Sim, fica tranquilo. Nem os lírios se vestiram como Salomão. Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. E olha só a beleza deles. Os pássaros não semeiam nem ceifam. E eles não passam fome. Eu estou usando coisas do teu ambiente para te mostrar que no meu ambiente o nível é mais elevado. Porque você é muito mais importante. Só que você vai ter que entrar. Só que no meu ambiente, diz o Senhor, o meu ambiente é um ambiente de dependência. Você não tem controle de nada. É por isso que é importante a gente entender essa palavra. Porque talvez a gente ache que está num lugar com Deus e não estamos. Porque no ambiente de Deus você depende dele, não é ele que depende de você. No ambiente de Deus quem coordena e quem ordena é ele, não é nós que ordenamos. No ambiente de Deus ele fala e nós acatamos. No ambiente de Deus, irmãos, no ambiente de Deus, sabe como é que as coisas acontecem? O rei fala, e tudo aquilo que o rei fala é ordem. Não há opção se o rei não nos deu opção. Quando o rei fala, é mandamento. Ele não precisa, presta atenção, quando o rei fala, ele não precisa escrever assim, ó, isto é um mandamento. Quando um rei fala, já é. Não há outra opção. Não dentro do seu reino. Então, no ambiente de Deus, no ambiente do Senhor, as coisas acontecem no tempo dele, no modo dele. Não é como eu acho, como eu gostaria que fosse. É como ele já estabeleceu para que seja. Porque diz respeito a um processo, a um propósito, não diz respeito a um sentimento. É um propósito, irmãos. Então, se a gente não organizar a nossa vida e colocar e entender o que vem primeiro e o que vem segundo e o que vem terceiro, você corre o risco de colocar aquilo que vem em último em primeiro lugar, e aquilo que vem, que deveria estar em primeiro, você coloca mais abaixo na sua lista. E o que acontece? Você está desorganizando a lista por falta de entendimento. E aí você está perguntando por que as coisas elas andam, mas não vindam. Eu vou e daqui a pouco parece que eu dei uma volta e parei no mesmo lugar, porque as prioridades estão desorganizadas. Você não colocou aquilo que vem primeiro no seu devido lugar. Irmãos, Deus vem primeiro. Porque Ele é o primeiro. Ele é o alfa. Irmão, aquele que é o primeiro, vem primeiro. É entendimento. É um princípio que já está estabelecido na eternidade, porque Deus é. Esse princípio ele não foi criado, ele está estabelecido na eternidade, ele sempre esteve, porque ele sempre foi. O que não existia era céu e terra, eu e você. Mas Deus, antes da fundação do mundo, antes que Abraão fosse, Deus já era. Você entende isso?
Ele é o primeiro. Ele nos amou primeiro, a Bíblia diz. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Irmãos, quem ama tem autoridade. Quem ama tem autoridade. Quem ama tem autoridade. Eu sei que a gente vê algumas movimentações de muitas pessoas fazendo muitas coisas. Mas você pode fazer muitas coisas sem amar. É possível você fazer muitas coisas mesmo não amando. É possível, em favor de alguém. Nós conseguimos fazer muitas coisas boas para as pessoas sem amá-las. É possível. Mas aquilo que é necessário, aquilo que é essencial, você só vai conseguir fazer se você amar. Porque vai ter algumas pessoas, talvez que você ame, que para resgatar da morte, para resgatar, para saquear o inferno, para resgatar uma vida da morte, só existe uma chave. Irmãos, tem alguns princípios que são, é como se fossem irrevogáveis. Se um anjo fosse suficiente para ter algum tipo de morte para a remissão dos nossos pecados, Deus teria feito isso. Mas não era suficiente. Existe um princípio do reino que você pode fazer muitas coisas, mas tem coisas que você só vai conseguir fazer se você usar a sua vida. É por isso que eu digo, quem ama tem autoridade. Porque aquilo que Jesus fez estava fundamentado num princípio, estava fundamentado em amor. Porque para remir pecado de uma pessoa, tem que amar ela. E por que tem que amar ela? Porque tu vai ter que usar a tua vida por ela. Vai ter que doar a sua vida por causa dela. Vai ter que perder a sua vida por causa do outro. Então, irmãos, aqui não há confusão, porque se tem uma coisa que a gente tem dificuldade e a gente não consegue fazer é dar a nossa vida um pelo, a gente não consegue nem amar uns aos outros, quanto mais dar a nossa vida uns pelos outros. Então nós estamos vivendo um tempo onde todas as coisas estão sendo reorganizadas. A igreja de Jesus está sendo reorganizada por Ele mesmo. Ele está colocando todas as coisas no seu devido lugar, todas as coisas em ordem. O que vem primeiro estará em primeiro. Ele está colocando todas as coisas em ordem. E aí, o que isso significa? Aquilo que tem muita coisa que parece que é. Parece que é. Parece que é. Está bonito, está funcionando, está adornado, está pintado, foi investido, está tudo perfeito. Meu Deus, está tudo bonito, tem mover, tem tudo, está tudo ok. Mas sabe o que vai mostrar o que é daquele que não é? Sabe o que vai mostrar, irmãos? Uma chuva, uma cheia e um vento vai ser suficiente para mostrar quem é daqueles que não são. É Deus que vai mostrar. Não é Deus que vai mostrar.
Porque senão seria quase uma acepção de pessoas. Deus derruba uns aqui e mantém outros de pé aqui. Não. É algo que é como se fosse assim, ó. Eu estou colocando diante de você, para todos vocês. Eis que coloco diante de vós um caminho de bênção e um caminho de maldição. Escolhe, pois, agora o caminho de bênção. Ele colocou na mesa e deixou para você escolher. Aí uns pegaram essa palavra e começaram a edificar, a andar sobre essa palavra. É semelhante ao homem prudente, que ouve as palavras e a pratica. Mas outros ouviram, mas decidiram não construir nada sobre. Por quê? Por causa que no fundamento de Deus tem uma coisa que o fundamento não aceita qualquer coisa. No fundamento de Deus, nos alicerces de Deus, você não edifica uma casa com palha. Ele usa pedra. Ele não usa palha. Então tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é aparente tem que deixar de lado, vai ter que renunciar. E aqui muitos são pegos, porque preferem ficar com aquilo que é aparente. Então o que vai mostrar os que são daqueles que não são as próprias adversidades pessoais do homem. Porque, irmãos, olha só, eu queria terminar aqui. Aquilo que derrubou aquela casa, que não foi construída sobre a rocha, mas sobre a areia, sabe o que derrubou ela? Foram circunstâncias do seu ambiente natural. Foram circunstâncias, foram situações que fazem parte do seu contexto natural. A chuva, a cheia e o vento. E uma casa que estava na areia. Não teve nada de sobrenatural. Foram questões pura e simplesmente da mesma espécie do seu habitat natural. Sabe o que está derrubando o homem? Às vezes nem é o diabo. É aquilo que o próprio homem carrega. E sabe por que o homem está caindo? Porque ele não estava fundamentado. E por que ele não estava fundamentado? Porque ele estava buscando. Mas aquilo que deveria ser em primeiro, ele colocou por segundo, ou em terceiro, ou em quarto. Ele estava buscando. Os homens buscam a Deus. Ele estava tentando atrair a presença. Mas por que ele não? Ele estava se esforçando para trazer a presença para dentro da sua casa. E por que não conseguiu? Porque ele terceirizou aquilo que ele deveria fazer. A presença é você que carrega aqui, meu irmão. Você não coloca no ombro de um animal. Você não pode terceirizar isso. É você que tem que pagar esse preço. Se você quiser a presença, você vai ter que pagar esse preço. Você não pode pegar a presença, colocar no ombro de alguém e falar assim, ó, leva lá para dentro da minha casa. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Isso vai matar gente no caminho. Vai matar gente no caminho, irmãos. Então eu queria falar isso para você hoje. Dá tempo, irmãos. Dá tempo de voltar. Dá tempo de ajustar as coisas. Dá tempo de reorganizar. Dá para deixar ele fazer sem medo. Dá tempo de começar de novo a edificar. Deus é um Deus de edificação, de revelação. Deus é um Deus que ele constrói, ele não destrói, ele constrói. Ele destrói quando é necessário. Deus não mata ninguém por matar. Deus não derruba por derrubar. Quando é necessário, irmãos, aí é outra coisa.
Então eu quero dizer para você, dá tempo de você reorganizar a sua vida, a sua casa, as suas coisas. Dá tempo de você voltar a buscar o Senhor, de você organizar, você priorizar, colocar Ele em primeiro lugar, priorizar aquilo que tem que ser priorizado. Você entende isso, irmãos? Eu quero abençoar a tua vida com essa palavra. Amém? Saiba que Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de construção, Deus é um Deus de continuidade, Deus é um Deus contínuo, Deus é um Deus que dá sequência. A ideia de Deus não é ter toda hora que está recomeçando, e não dá continuidade na família. Não, lembra o que Deus falou? Porque vocês vão contar as maravilhas para os seus netos e bisnetos. Deus é um Deus geracional, é um Deus que dá continuidade. E toda vez que você para no meio do caminho, daí Deus vai ter que recomeçar na próxima geração e não dá sequência. Não, Deus não é um Deus que mata um, vão pegar próximo e mata o outro e mata. Não, irmãos. Edifique da maneira correta. Se você trabalhar corretamente no fundamento, a próxima geração ela vai dar continuidade naquilo que você está edificando para Deus. Se você não fizer isso, talvez os seus filhos vão ter que pagar um preço que você não quis pagar. E aí, em vez deles desfrutar daquilo que foi edificado e dar continuidade, agora eles vão ter que trabalhar duramente no alicerce. E talvez esse é um problema que nos desafia. A gente não quer trabalhar nessas partes, porque uma das partes mais duras da edificação é você ter que cavar para sentar, para alocar a rocha. Irmãos, alicerce, eu sei que é melhor trabalhar no adorno da casa, porque um pincel, um papel de parede pesa muito menos do que uma pá e uma enxada. Só que pá e enxada são para alicerces. Se você não entender e discernir o seu tempo, irmãos, esse é o seu tempo. Se você pagar esse preço hoje, um alicerce bem feito, irmãos, alicerce não precisa de reparo. Se faz reparo nas casas, não no alicerce. Quando ele está bem fundamentado, você não volta lá. O alicerce é um lugar da casa que você nunca volta se ele está corretamente. Você pode voltar em qualquer lugar da casa a ter que fazer conserto, não no alicerce. Agora, quando o alicerce está errado, talvez você vai ter que destruir toda a casa. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Quero abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida deste irmão, dessa irmã, essa pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo hoje. Senhor, que a tua palavra ela seja reveladora, libertadora. Que a tua palavra hoje, em nome de Jesus, vire uma chave dentro desta pessoa, que ela, de maneira tal que ela seja liberada, desprendida, para avançar, para se reaproximar, se reconciliar com Deus, e a partir dele recomeçar uma edificação com o fundamento correto. Eu os abençoo nesta noite, em nome de Jesus. João capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Em outra passagem, o próprio Jesus diz assim: sem mim, nada podeis. Coisa engraçada, né? Às vezes a gente vai e parece que está dando certo, daqui a pouquinho parece que tudo se torna em nada. E depois a gente foi descobrir que quando a gente começou já não era nada.
a gente só demorou para perceber. Porque quando não tem Jesus, é que Cristo é vida. E tudo, se Ele é vida, tudo que está fora dele não tem vida. Quero deixar esse convite para você. Não tenha medo de entrar nesse lugar, de caminhar com o Senhor. Não tenha medo. Irmãos, nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Neste domingo nós teremos às 19 horas culto de ceia. A igreja está preparada, está organizada para poder receber os irmãos. Venha com máscara, tem álcool gel, tem tudo. Às 19 horas o culto de ceia. Visite o nosso endereço na página do Facebook. Nós temos alguns materiais ali no nosso canal no YouTube, Rema para as Nações. E a nossa intenção aqui é abençoar a tua vida. Amém? É ativar o teu coração, é despertar você para este tempo, para um tempo geracional, um tempo de propósito. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até mais.